Inter, de volta, fazendo contato com Caxias do Sul. Gustavo Berton chega com tudo de Juventude e São Paulo. Alô, fã de esportes, jogo movimentado aqui em Caxias do Sul. Juventude e São Paulo ficaram no 2-2 em um bom jogo de futebol. O São Paulo entrou em campo com um time misto, até porque vem de viagem do Campeonato Brasileiro no Rio de Janeiro, mas um time misto reforçado, com Caleri no ataque, Reinaldo na lateral esquerda, com Arboleda e Miranda na zaga. Mesmo assim, isso não foi suficiente para segurar o ímpeto do Juventude no primeiro tempo. Aliás, a equipe gaúcha chegou a abrir 2-0 na primeira etapa, gol de 2 paraguaios. O primeiro do Pita, completando de cabeça a boa jogada que acabou dentro da área do São Paulo. E o segundo gol marcado pelo Óscar Ruiz. Aliás, um belo gol de fora da área, acertando o ângulo do goleiro Jandrei. Na segunda etapa, o Rogério Ceni fez modificações no time do São Paulo. Entraram Nicão, Rodrigo Nestor e André Anderson. E o São Paulo melhorou. Logo a 2 minutos, Arboleda fez de cabeça o gol do São Paulo, diminuiu para 2-1. Aliás, até aí, só gols de estrangeiros na partida, né? Na segunda etapa, o São Paulo continuou para frente. O Patrick entrou mais para o fim do jogo e conseguiu fazer a jogada que culminou no pênalti marcado pela arbitragem. Pênalti muito discutido e reclamado pelo torcedor do Juventude. A bola acabou tocando no braço do defensor. O árbitro marcou pênalti, o Reinaldo, sempre ele, de perna esquerda, deslocou o goleiro do Juventude e acabou empatando a partida 2-2. Resultado que deixa tudo igual para o jogo da volta no estádio do Morumbi. Quem vencer leva no próximo dia 12 de maio, onde as duas equipes voltam a se enfrentar para ver quem avança na Copa do Brasil. A sequência dos dois times: o Juventude tem um Campeonato Brasileiro, pega o Cuiabá aqui no Alfredo Jaconi. O São Paulo enfrenta a equipe do Bragantino e depois vai à Bolívia enfrentar o Jorge Wilstermann pela Copa Sul-Americana. Mas jogo de ida aqui da Copa do Brasil, na Serra Gaúcha, 2 para o São Paulo, 2 também para a equipe do Juventude. Como eu falei, um jogo bastante movimentado, acabou empate tudo igual para o próximo jogo. Eu volto com vocês. Tá certo, então, rapaz, que sufoco, mas conseguiu esse 2-2, esse empate no finalzinho. O Juventude reclamou demais do pênalti. Agora, o que acontece com esse São Paulo? Que quando chega e quando você vê jogos que parecem ser menos importantes, ele perde muito na sua pressão ou na sua vontade. E o primeiro tempo é daqueles para você esquecer. Trágico. Nunca mais você pensa, nunca mais você repete isso. Foi trágico. E era um time muito mexido, né? Então, acho que não dá para gerar a mesma expectativa do São Paulo, ou botar na mesma conversa do São Paulo que perdeu para o Flamengo e do São Paulo que perdeu para o Palmeiras na final, que são os São Paulos do Rogério mais criticados ultimamente. Esse é o time mais parecido com aquele que vem jogando a Copa Sul-Americana, né? E que fez uma partida bem desinteressante contra o Ayacucho, uma partida um pouco melhor contra o Everton do Chile, mas hoje teve um primeiro tempo de fato muito ruim, foi amplamente dominado, tá aí o belíssimo gol, né? Amplamente dominado pelo Juventude no primeiro tempo. No segundo tempo, rapidinho fez o gol com a Arboleda, dava a impressão de que a partir daí buscaria o empate de maneira mais rápida, mas o time voltou a perder força, voltou a se mostrar desconcentrado, a ser envolvido pelo Juventude, e no final acabou conseguindo o empate. Então acho que foi uma atuação ruim. O São Paulo não tem conseguido manter o padrão com as mudanças de elenco que o Rogério vem fazendo. Então o São Paulo vem sentindo a rotação do elenco, mas faz parte, é preciso hierarquizar as coisas, e o Rogério parece que entendeu muito bem isso. E dentro desse cenário de complicação, voltar com o empate de Caxias, tá? Beleza. Tá bom. Dentro do prejuízo que o São Paulo poderia voltar, né, para São Paulo. E pensando em que momento o empate foi alcançado. Sim, de pênalti. Um dos raros momentos da história em que uma quarta-feira à noite no Alfredo Jaconi tinha neblina. É o clássico Alfredo Jaconi, quarta-noite, e a neblina. O André, inclusive, ontem fez a frase, né? As coisas em Caxias podem ir mal. Né? Agora depende do claro. Agora o Berton trouxe um detalhe, que é a participação de Patrick. A gente sabe da chegada do Lincão esse ano, que também não aconteceram muito por conta das lesões. O que mudaria o São Paulo se o São Paulo tivesse o Patrick do Inter e o Nicão do Atlético Paranaense? Que sarrafo, aonde chega o sarrafo do São Paulo? Porque esses jogadores que foram contratados, eles fizeram bons papéis, eles tiveram bons períodos nos clubes anteriores à chegada ao São Paulo. E o que se tem hoje é, depois que o Rogério encontrou um time ali no meio do campeonato estadual, que não contava com eles, que contava com jogadores da base, que conseguiu impulsionar o São Paulo até a decisão do título, imaginava-se que esses jogadores tivessem tempo
Para quem tem um problema físico, solucioná-lo. Para quem está numa baixa técnica, encontrar no dia a dia, nos treinamentos, a saída para essa situação e se apresentar para o time. A gente conversou no Linha de Passe outro dia. Se os jogadores que estão para entrar no time do São Paulo, e eles não precisam entrar todos, né? Mas se aqueles jogadores que hoje não são considerados titulares ou estão fora do time por causa de problemas diversos, se esses são alguns dos mais talentosos ou do ponto de vista técnico, os jogadores superiores que o São Paulo tem, a notícia é boa, porque o time se encontra com esses jovens que vão passar por irregularidades, né? Vão subir, descer, vão jogar bem, vão jogar mal, vão sentir situações como a do Maracanã no último fim de semana, vão ganhar experiência, vão continuar se apresentando, porque são jogadores que nós já conseguimos perceber, são jogadores de coragem, de personalidade, e você pode dar a eles a companhia de gente mais experimentada e qualificada tecnicamente. O São Paulo só tem a ganhar com isso. Agora, esses jogadores vão se apresentar quando? E como? É preciso que eles, de fato, sejam contratações, né? Eles precisam aparecer no time. O Rogério Ceni, ele falou depois da partida. Vamos ouvi-lo. A energia não estava tão boa como de costume. Nós não conseguimos fazer um primeiro tempo minimamente razoável. Eu entendo, por exemplo, Sara está voltando de lesão, também é um jogador que vai readquirir a forma com o passar do tempo. Eu acho que o Caleri ficou muito sozinho à frente, o Luciano vindo flutuar demais e a gente não conseguindo ter essa bola. Quando a bola era longa, nós não tínhamos um parceiro pro Caleri. E aí confiança maior, né? Mas achei que o Nicão consegue segurar um pouco mais a bola. O André, tentei jogar como ele mais jogou lá fora, como segundo atacante, mas se aproximando mais à volta do Caleri. E o Nestor, pela qualidade mesmo que tem, ele vem jogando quase todos os jogos. Eu quis segurar ele, porque nós já temos jogo também no sábado. Eu acho que o time deu uma melhorada. Depois o Moreira entrou já no lugar do Igor, porque o Igor me parecia um pouco cansado, muita bola nas costas tomando, né? A Moreira tendo que sair fazer muita cobertura, abandonando a área. E por último, a entrada do Patrick também foi importante, segurou um pouco mais bola e conseguiu fazer a jogada que deu o segundo gol. Acho que fomos mais competitivos no segundo tempo, mesmo assim não foi um bom futebol apresentado. O resultado nós temos que sair daqui. Eu acho que foi um resultado melhor do que nós apresentamos dentro de campo. Isso eu acho que é a dificuldade de vários times que não estão prontos ainda ou que não têm trabalhos longínquos. Né? A gente alterna também bastante jogadores para não ter lesões, para ter sempre jogadores disponíveis. Nós vamos ter que conviver com isso. Não há muito tempo para treinamento entre um jogo e outro. A gente chega amanhã à tarde. Na sexta, a gente já está concentrado para o jogo de sábado, às 4h com o Red Bull. E todo mundo está assim, não somos só nós, não é uma reclamação exclusiva nossa. É que é jogo de 3 em 3 dias, é pouco tempo para se corrigir. Lógico que cada atleta tem a sua característica. Tem jogos com times mais jovens, tem jogos com times mais experientes, que pedem um pouco em velocidade, mas ganham em posse de bola, em segurar a bola, dá tempo do time sair. Você vê Nicão e Patrick, tem muito essa característica. Se você jogar com Sara e Igor Gomes, por exemplo, é volúpia, é força, é procurar a fundo. Então depende muito do tipo de jogo, contra quem você joga, qual a característica da equipe e também preservar essa parte física para não perder jogador lesionado, né? Hoje nós trocamos acho que 7, se eu não me engano, do jogo para esse e nós vamos ter que trocar mais jogadores para o próximo. Hoje, mesmo sem a viagem, nós não conseguimos ter boa apresentação por incapacidade nossa mesmo, não conseguimos fazer um primeiro tempo adequado com o que a gente esperava. O segundo já o time foi bem mais competitivo, teve oportunidades de gol, tudo no primeiro, não, o primeiro muito pouco. Zupac, ele citou no começo da resposta um jogador que foi o Luciano, que foi mal hoje. E é curioso, o Luciano teve problemas físicos na sua passagem total do São Paulo, mas performance quase nunca faltou. Ele sempre foi um jogador de entrega, de performance, de resultado, de gols. Mas não parece muito bem ainda, tem os seus problemas físicos, mas mesmo quando joga, não parece ser um cara que nesse momento está no radar de prioridade máxima do Ceni, o fundamental. São Paulo tivesse um ataque formado pelo Caleri do Rogério, Rigoni do Crespo
e Luciano do Diniz seria um senhor atacante. Só que, infelizmente, não é isso que acontece, né? Então, o Rigoni desapareceu, né? Derreteu. É verdade. O Luciano teve muitos problemas físicos, isso é verdade, e a volta dele não é boa, então ele já fez alguns gols, é verdade, mas a característica, o que diferenciava o Luciano nos seus momentos bons no São Paulo do Diniz, era justamente isso que o Rogério falou hoje, essa capacidade dele flutuar, né? Então ele vinha buscar a bola, muitas vezes até numa fase super atrasada, mas ele era um cara muito influente no jogo do São Paulo, e ele combinava com o Brenner muito bem, e o São Paulo, a partir daí, construiu os seus gols. O Calleri tem outra característica do Brenner, o Luciano não vem na sua mesma forma, e o Rogério ilustrou bem, quando ele volta demais, por ser o Calleri um jogador de menos mobilidade do que era o Brenner, por exemplo, sozinho. Ele fica muito isolado, e aí volta a ser o Calleri da Espanha, que era o jogador isolado, que a bola não passava, que a bola não chegava. Então, acho que há uma questão de características de Luciano e Calleri, e há principalmente uma má forma técnica do Luciano. Ele não consegue apresentar a mesma condição técnica, embora ele seja um jogador de técnica refinada, né? Ele sabe muito bem o que fazer a hora que a bola está no pé dele, mas a dinâmica de jogo dele é ruim. Então, por enquanto, ele é reserva do Éder com merecimento, mesmo sem o Éder fazer jogos tão destacados. O Éder tem mais uma importância tática do que propriamente técnica. A gente viu o Rogério Ceni sem desculpas, né? O Rogério Ceni falou, não, a gente não jogou bem, o resultado foi muito melhor do que a gente apresentou em campo. Agora, esse São Paulo, André Kfouri, vai ser uma realidade nessa temporada, um São Paulo que tem um jogo bom, mas quando precisar substituir os seus principais jogadores, vai cair muito de produção? Essa é a realidade? Eu acho que sim. Talvez não seja uma queda tão acentuada quanto a de hoje. Talvez o São Paulo adquira aí confiança e receba jogadores exatamente quando esses contratados que não estão sendo tão utilizados ou não estão sendo utilizados no seu melhor nível, quando as coisas melhorarem em relação a esses jogadores, o elenco ficar um pouco maior e o Rogério tiver alguma condição para fazer esse rodízio de forma que a parte técnica não sofra tanto. Sim. As escolhas que ele fez para hoje são completamente justificadas, mesmo com o time jogando mal e mesmo com o resultado circunstancial, né? E se vai numa imaginação de um resultado ruim nesse primeiro jogo contra o Juventude, o São Paulo tinha o objetivo de não ser desclassificado hoje da Copa do Brasil. Do ponto de vista prático mesmo, voltar para o Morumbi com condição de passar de fase. E isso está aí, isso se verifica. São Paulo vai ter toda a condição de, com um time diferente desse, passar para a próxima fase se vencer no Morumbi. Vamos lá, gente.